Graça e paz, irmãos, eu sou o pastor Sebastião, mais uma vez trazendo a palavra de Deus aos seus corações e aos nossos corações. É uma pena que eu não vou poder comentar totalmente o assunto, mas quero abreviar alguma coisa e deixar que cada um entenda para melhor desempenho da sua vida espiritual. Está em Provérbios 6 e o versículo é o 16 até o 19. A palavra de Deus diz o seguinte, eu peço você para prestar bem atenção. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressam ao correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Meus irmãos, vocês sabem que eu gosto de pregar consolação, mas se eu não garantir para vocês a palavra verdadeira, pura, do jeito que a palavra ensina, eu estou sendo falso comigo mesmo, né? E primeiro você tem que ser fiel com você, para você ser fiel com o outro. Porque você sendo fiel a você, você pode ser fiel a Deus e assim por diante. Não adianta você tentar ser fiel a Deus se você está traindo o seu pensamento. Seja fiel a você, aí você consegue entender como ser fiel a Deus e aí continua. Mas a palavra diz que são 6 coisas que aborrece o Senhor e a 7ª a alma abomina. Depois eu vou falar no final o que é abominação, para vocês ficarem bem credos, bem firmes. Olhos altivos é o primeiro. Pessoa que é chamado por algumas denominações de olho gordo, aquele que fica querendo só se dar bem em cima da desgraça do outro. Então, isso aborrece muito a Deus. Língua mentirosa. A palavra de Deus diz que o mentiroso não herdará o reino do céu. Ficará de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, etc. Depois a palavra termina dizendo que aquele que ama e pratica mentira. Praticar é uma coisa, mentir é outra. Praticar você tem por costume. Mentir é um acidente. Tudo bem, é o segundo. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Foi Deus que deu a vida. Deus tem direito de tirar. Aquele que tira a vida aborrece muitíssimamente ao Senhor. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pessoa que deita na cama e fica maquinando mal para fazer amanhã, um adultério, pensando sobre a vida do outro e assim por diante. São diversos assuntos, mas eu não posso, não tenho condição, falta tempo para poder falar tudo aqui. Mas coração que maquina pensamento vicioso. Pés que se apressa a correr para o mal. A palavra de Deus diz, Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se o seu pé caminha, corre para o mal, então está caminhando na direção contrária, ao inverso do que deve ser. Que Deus tenha misericórdia de nós. Testemunha falsa que profere mentira. Tornou falar da mentira. Testemunha falsa que profere mentira. É aquela pessoa que de 2 caras. Meu pai usava dizer que só tinha uma coisa que é 2 caras e que é muito boa. Enxada. Meu pai trabalhava no campo, eu também trabalhei muito. E então a enxada, quando conseguia comprar 2 caras, era a melhor enxada. A pessoa 2 caras é aquela pessoa que ele garante uma coisa, ele fala uma coisa aqui, mas daqui a pouco ele muda, porque ele consegue ser vendido por alguma circunstância. Testemunha falsa que profere mentiras. Às vezes a pessoa até ganha dinheiro para mentir. Esse é um perigo muito grande. Devemos tomar muito cuidado com isso. Mas vamos para a 7ª, porque a 7ª eu disse para os irmãos que eu explicar com mais clareza. Está muito barulho aqui, mas vamos fazer a obra do Senhor, nada nos impedirá de fazer a obra do Senhor. O que semeia contenda entre irmãos. Irmão, a mais perigosa é esta.
porque esta abomina a alma. Sabe o que é abominação? É uma coisa podre, fedorenta, nojenta, uma coisa que só de olhar você já sente mal. Diz os comentaristas que Deus vira as costas quando a pessoa semeia contenda entre irmãos. Imagina uma pessoa que acha que é crente e Deus está virado as costas para ele. Porque se você semeia contenda entre os irmãos, isso tem muitos mesmo, viu, irmãos? Mais do que você pensar. Semeador de contenda entre irmãos. Começa pela família. É um fuxicando do outro, tentando derrubar o outro. Depois na igreja. Na igreja, aquela pessoa que tenta derrubar a outra, semeando contenda. Ele fala com o pastor, ele fala com o diácono, ele fala com o presbítero, ele fala mal do pastor, ele fala mal do presbítero, ele fala mal do diácono, ele fala mal do membro, ele vai fazendo todo mundo ficar assustado com aquele irmão. Às vezes o irmão está ali lutando com a vontade de vencer, mas aquela pessoa está semeando contenda e está todo mundo de olho virado para aquele irmão, porque ele está sendo denegrido a sua imagem por uma pessoa. Semear contenda entre irmãos aborrece, abomina a sua alma. É abominável ao Senhor. Deus acha nojento uma crente que semeia contenda entre irmãos. Deus acha uma coisa podre, fedorenta, horrível, aquela pessoa que semeia contenda entre irmãos. Tem muitas famílias matando uns aos outros porque alguém semeou uma contenda. Levou um fuxicozinho daqui para lá e de lá para cá e de lá para cá, e quando suscitou que não, virou uma contenda tremenda. Aquela pessoa ficou sem saber por que é que ele está naquela situação. Tem pessoa perdendo emprego, pessoa perdendo negócio, pessoas caindo da graça e da fé, porque alguém semeou contenda entre os irmãos e fez dele um bode expiatório, e ele ficou numa situação delicada. Meu irmão, 7 coisas aborrece o Senhor, mas a 7ª abomina a alma. Semear contenda entre irmãos. Se você tem esse costume, me pede perdão a Deus depressa e conserta a sua vida, porque Deus precisa de você firme, ajudando o irmão e não derrubando. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Não é isso? Eu digo da nossa, porque a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá também. Quando eu falo com você, eu estou falando comigo também. Eu estou aprendendo e estou cada dia melhorando na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, faça comentário, pede a sua oração. 3 horas da madrugada, estou orando para quem fez o pedido de oração. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém e amém.